Bom, alguns cervejeiros adicionam água nessa etapa, só que não pode adicionar muita água, né? Nesse caso, eu vou adicionar 2 litros. Vou jogar água aqui, tá? Vou jogar 2 litros de água. Água mineral, pH, daquele jeito. Bom, a gente finalizou aqui, colocamos pote fermentador na geladeira, colocamos a válvula Arlock, colocamos a água ali no nível. O fermento ele vai transformar o açúcar em álcool, vai ficar fermentando aí de 7 a 10 dias. Amanhã a gente vai dar uma olhada, ver se o fermento pegou. Se o fermento pegou, vai liberar CO2. O balde está lacrado, vai sair o CO2. Não deixar o oxigênio entrar no balde para não contaminar a cerveja. Tem uma rolha aí para vedar. É isso aí. Agora a gente vai aguardar. Vai ficar uma semana, 10 dias em temperatura. Vou colocar numa temperatura de 20 graus essa cerveja. Bom, aqui eu regulei a temperatura da geladeira. Vai controlar a temperatura de 20 a 22 graus. Seu densímetro. A gente vai medir a densidade inicial. A densidade inicial é após a fervura e resfriamento. Aí tem um cálculo, densidade inicial e a densidade final, chega-se quanto de álcool tem a cerveja. Essa aqui é a densidade inicial. A densidade final é depois da fermentação. Bom, aqui passou 14 horas. Aí a gente vai ver se o fermento pegou. Aí ele pegou, né? Tá liberando aí o CO2. Vai ficar 7 a 10 dias aqui fermentando a cerveja. Depois a gente vai colocar para maturar. Bom, passado 8 dias, a cerveja ficou fermentando, transformando o açúcar em álcool. Agora a gente vai medir a densidade da cerveja. Essa densidade vai ser a densidade final, para a gente poder calcular quanto de álcool que essa cerveja vai ter, qual que vai ser a graduação alcoólica. Lembrando que a cerveja tem que estar a 20 graus, porque o densímetro é regulado para essa temperatura. Então, tanto a densidade inicial quanto a final, o líquido tem que estar em 20 graus. Tá? Em 20 graus também tem que estar a cerveja, quando foi inoculado, foi jogado fermento, porque a ale, ela fermenta em alta temperatura, de 15 a 25 graus é a fermentação. O fermento tem que ser inoculado. Em média, então, no caso de 15 a 25, a gente coloca uma temperatura de 20 graus para jogar o fermento. Então agora a gente vai medir a densidade. Aqui a gente vai colocar a cerveja para maturar e eu quero usar o mesmo balde, que esse balde cabe 30 litros de cerveja, né? Vou transportar então a cerveja para a tina de fervura, vou lavar o balde, em seguida devolver para o balde para usar o mesmo balde aí para maturar. Nessa transferência eu vou usar uma peneira para, se caso tiver algum resíduo, alguma coisa sólida na cerveja, isso ficar na peneira, tá bom? Bem, aqui eu acabei de transferir do balde fermentador e a torneira fica nessa altura. Daqui para baixo tá os resíduos, fermento, no fundo. Isso a gente não aproveita. Na hora que a gente abre a torneira, esgotou, acabou, fecha a torneira. O resíduo que está aqui dentro, que é fermento,
coisas decantadas, né, sólidos decantados para o fundo, a gente vai jogar. Bom, tá aí o balde por dentro, o fermento, né, e aqui tá o resíduo sólido decantado no fundo. O fermento, olha lá, quanto fermento que tem. Aqui tudo fermenta. O fermento ele expande, ele cresce durante a fermentação. Ele se multiplica e cresce. Isso aqui a gente vai jogar fora então, porque ele não aproveita. Bom, a fórmula para conseguir calcular quanto de graduação alcoólica tem a cerveja é essa aqui. Densidade inicial menos densidade final, dividido por 0,075. No meu caso aqui, 1,046 menos 1,012 dividido por 0,075, 4,53 de graduação alcoólica. Mas a temperatura estava meio alta do líquido, então eu tive que fazer uma correção. Bom, eu já tenho uma tabela de correção que você consegue na internet também. No caso, quando determinada temperatura, você tem que fazer uma correção. No caso, 1,046 eu tive que colocar na forma 1,055. 1,012, 1,21, porque a temperatura estava em 24 graus nas duas medições e o densímetro está regulado para 20. Mas como foi a mesma temperatura, a inicial e a final, as duas estavam em 24 graus, né? Acabou dando o mesmo valor aqui, vai dar 4,53. Bom, aqui eu já transferi pro balde de novo a cerveja para ela poder maturar, regulei o termostato. Agora ele está em 22,10 graus, né? Mas eu regulei ele para 2 graus. Então ele vai cair essa temperatura para 2 graus e ela vai ficar nessa temperatura a cerveja durante 8 a 10 dias. Aí depois disso a gente vai envasar a cerveja.